Fala, meus queridos, belezinha? Tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área. Tá preocupado? Também tô, irmão. Dia 4 tá chegando, falta aí de 5 a 6 dias pra grande final da Taça Libertadores. Tá todo mundo de cabelo em pé. Nesse momento tá chovendo, dando trovoada aqui no Rio de Janeiro. Tá brabo. Domingão maneiro. E a torcida tá preocupada com o Campeonato Brasileiro. Tem um torcedor que viveu aquele ano de 2008 traumatizado, porque perdeu um título de Libertadores jogando no Maracanã contra a LDU e no outro dia acordou com o Fluminense brigando para não ser rebaixado. O Renato, na coletiva, nas vésperas da grande decisão, disse: não vou focar no Campeonato Brasileiro não, minha prioridade é a Taça Libertadores. O Renato tem esse costume, quando o time dele está indo muito bem na Libertadores, ele abandona o Campeonato Brasileiro. Mas naquele caso ele disse que o Fluminense ia brincar no Brasileirão após o título da Libertadores. E não foi isso que aconteceu. Após a final, com aquela tristeza toda, o Fluminense acordou brigando para não ser rebaixado. Não é o caso nesse ano de 2023. O Fluminense está ali na 8ª colocação, mas começa a se distanciar do G4. Já são 5 pontos de diferença do Fluminense, o Grêmio no G4 e o Flamengo no G5. Então são 5 pontos. Eram de 3 pontos, agora já são 5 pontos. Então a distância vai aumentando. O Fluminense vem jogando mal, perdendo jogos fora de casa, foi derrotado por Atlético Mineiro. Teve um misto ali, não foi completamente o time todo reserva no jogo contra o Atlético. O treinador de agora, o Fernando Diniz, ainda tem buscado o resultado no Campeonato Brasileiro, diferente do treinador do Boca Juniors, que tem utilizado o time reserva já há 2 a 3 jogos. O pensamento do treinador do Boca Juniors é completamente na Taça Libertadores. Já o Fernando Diniz não tem utilizado titulares, eu acho que é até um risco. Por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, a titularidade do André e a permanência dele em campo por 90 minutos, eu acho que foi um risco enorme, né? Lembrando que pode acontecer acidente, camarada pisar num buraco, um jogador cair sobre a perna do outro, como aconteceu com o Alexander, uma contusão boba no joelho do atleta, um acidente de trabalho. Sei que isso pode também acontecer no treinamento, como aconteceu com o próprio Alexander, voltando de uma cirurgia no joelho, ele foi pisar na bola, escorregou e teve uma distensão muscular. Sei que todos esses problemas, todos esses acidentes e essas contusões podem acontecer no treinamento como no jogo. Mas, amigo, quando o psicológico do jogador está voltado para uma decisão no dia 4, colocá-lo em campo, como foi no caso contra o Atlético Mineiro, que o Fluminense jogou com 4 titulares, Fábio, André, Martinelli, e no segundo tempo com Arias, para mim é um risco. Poderia seguir o planejamento do Boca Juniors. Dane-se. Campeonato Brasileiro, estamos em 8º lugar, em 9º. Estamos apostando todas as nossas fichas nesse jogo do dia 4, todas as nossas cartas estão voltadas, nossas fichas, nossos pensamentos estão voltados para o dia 4 de novembro. É tudo ou nada? Amigo, tem que preservar os jogadores titulares no jogo contra o Atlético Mineiro, que já passou, vamos deixar para lá, mas no jogo contra o Bahia, cara, tô vendo o torcedor do Fluminense já preocupado com tudo, sabe, aquele camarada preocupado com o que aconteceu em 2008, preocupado com o que vai acontecer agora, com tudo, a situação do Fluminense no Brasileirão, querendo utilizar um ou outro jogador, um time misto contra o Bahia. Não, contra o Bahia serão os 11 reservas em campo. Temos que preservar todos, faltam pouco tempo, faltam 6 dias, faltam 5 dias para a grande final e não podemos colocar ninguém em risco. O que era para ser feito, foi feito. O que era para ser treinado, foi treinado. Agora é focar, é palavra, é texto, é quadro, é pecinha de botão, é o que tática que o Fluminense precisa para entrar em campo contra o Boca Juniors e preservar seus jogadores titulares. Então o time todo ele reserva contra o Bahia. O Bahia vai vir com a corda toda. A chance do Fluminense perder na Fonte Nova é enorme, como foi também na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. O Bahia brigando para não cair ali na porta do inferno do Z4 e o Fluminense com o time reserva. Paciência, nosso foco é outro, nosso nível é outro, a gente quer a glória eterna. E na coletiva o Fernando Diniz foi perguntado sobre algumas coisas, principalmente na dificuldade de focar nesse campeonato brasileiro, que o Fluminense se encontra na 8ª colocação. Vou abrir aspas aqui
para algumas perguntas dos repórteres e as respostas do Fernando Diniz, que vai dar um esclarecimento sobre o posicionamento do nosso treinador com relação a isso. Sobre a dificuldade em focar no Campeonato Brasileiro, ele disse o seguinte: todos os jogadores, ele, comissão técnica, têm trabalhado muito para entregar o melhor possível no Campeonato Brasileiro. É impossível não lembrar da Libertadores, mas a gente tem se esforçado muito para entregar o melhor no Brasileirão. Naturalmente, é impossível focar somente no Atlético Mineiro e Goiás. Claro, você pensa no Boca também. Desde que passamos pelo Internacional, nós temos o torcedor, a instituição, todos pensando nessa grande final do dia 4 de novembro. Mas trabalhamos o máximo possível para focar em um jogo de cada vez. Fecha aspas para o Fernando Diniz. Ele tem pensado em focar no jogo contra o Atlético Mineiro, depois no Goiás antes, Atlético Mineiro, agora no Bahia, mas na mente do treinador e dos jogadores está o dia 4 de novembro. Aí perguntaram a ele sobre a utilização do Arias. Os repórteres, youtubers, todo mundo que acompanha o Fluminense achou perigoso a entrada do Arias no segundo tempo, um jogo que estava caminhando para mais uma derrota do Fluminense. Olha o que ele disse. O Arias tinha a possibilidade de entrar e jogar 45 minutos. É o que foi planejado por ele, a utilização de 45 minutos ali do Arias no segundo tempo, claro. Ele disse que utilizou o André e o Martinelli, iam jogar, estava planejado o André e o Martinelli entrar em campo, e o Arias no mínimo, no máximo, 45 minutos. O Arias entrou ali menos de 45 minutos, mas para mim, na minha opinião, eu achei arriscado, principalmente a utilização do André durante os 90 minutos. Achei um risco. O André é importantíssimo. O André, ele tem uma entrega enorme dentro de campo. E jogar 90 minutos é você ficar ali flertando com o perigo. Numa contusão, no desgaste físico, numa distensão muscular, você usa o André de volante, você usa o André de zagueiro, o camarada faz dupla jornada, até a utilização mesmo do Arias, no segundo tempo, para mim, foi um risco enorme, porque o Arias é no 220, o Arias aí dá assistência, o Arias faz gol, os principais jogadores do Fluminense foram utilizados nesses últimos jogos. É isso que eu não consigo entender. O Arias joga 90 minutos em um jogo, entra aos 45 no jogo quase perdido. O André joga 90 minutos no jogo contra o Atlético Mineiro. E são jogadores que, se ficarem fora de uma final, amigo, esquece. Sem chance. André e Arias, porra, são a metade do time. Então, para mim, foi um risco que o Fernando Diniz correu nessa partida contra o Atlético Mineiro, mas se Deus quiser, e creio, eu acho que tudo caminha para isso, contra o Bahia. O André vai ter o seu merecido descanso e a sua preparação para a grande final, e o Arias também, o Fluminense com o time todo reserva. E abrindo parênteses aqui sobre a discussão entre o David Braz e o Keno no banco de reservas, o repórter também perguntou ao Fernando Diniz sobre isso. Ele disse que não estava sabendo dessa briga, dessa discussão, ficou sabendo ali na coletiva, disse que os jogadores se dão muito bem e que vai tentar resolver isso da maior forma natural e tranquila. E é natural, né, irmão? Não é momento de polêmica. Isso acontece dentro de campo, como no banco de reservas, no vestiário que ninguém vê. Os ânimos ficam ali exaltados. Acontece na pelada de final de ano, do final de semana. Você se estressa com o colega ali, depois vai tomar cerveja junto com o camarada. Vai frequentar a casa dele, é coisa de futebol, é coisa de quem está estressado, é coisa de quem está preocupado com o que está por vir, que é o dia 4 de novembro. A gente que é torcedor está estressado, imagine o jogador. Rapaziada, outra preocupação do Fluminense é o setor defensivo, é a contusão do Felipe Melo, você vai estar apto para a final, é a contusão do Nino. E aí, quando é que o Nino volta? Como é que é a situação dele? O Nino não vai voltar, não voltou contra o Atlético Mineiro, não vai voltar contra o Bahia, o Nino só vai voltar no dia 4 de novembro. E aí, como é que é a situação do Nino para essa partida decisiva? Porque a gente precisa do nosso capitão atuando no 100% do seu futebol. Então vamos ler aqui para vocês o que o departamento médico do Fluminense, em entrevista ao programa Esporte Espetacular da TV Globo, o doutor Douglas Santos, coordenador do departamento médico do Fluminense, comentou sobre as chances do Nino estar em campo no dia 4 de novembro. É um esforço muito grande do jogador e do departamento médico para que ele esteja em campo. Olha só. Ele diz o seguinte: o tempo de recuperação
com essa torção de joelho que ele teve lá com a seleção brasileira, gira em torno de 4 a 6 semanas. Olha aí. A chance de estar de fora da final são enormes. Mas graças ao tratamento intensivo feito pelo departamento médico, lembra? O Nino estava na folga, indo treinar lá no CT, o Nino treinando em 2 a 3 períodos, todo mundo focado para essa grande final. O esforço final para não ficar de fora no maior momento da história do clube e do próprio jogador. Quem não quer jogar uma Taça Libertadores, uma final de Libertadores? Pode ser a única da carreira do atleta. Então, todo o esforço é válido. Então, com todo esse esforço do departamento médico e do atleta, tem a esperança e grande chance que mesmo nesse prazo a gente consiga colocar ele para jogar no dia 4. Tem bastante chance de ele participar dessa final. Tempo curto, prazo deveria ser maior? Sim, deveria. Mas todo o esforço está sendo feito para colocar o Nino em campo no dia 4 de novembro. Então vamos lá. Quero ver Felipe Melo, quero ver o Nino, nossa dupla de zaga titular, quero ver o time todo completo, sem condições, sem problema. É time reserva contra o Bahia, todo mundo descansando para um dia 6, todo mundo correr mais de 100%, o máximo, entregar tudo dentro de campo, porque do dia 4 de novembro esse título não escapa de nossas mãos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.